se tornou o maior rei da história, a ponto de Jesus se tornar uma representação daquele que é o rei Davi. Eu acredito piamente que essa visitação do mais velho aqui vai tirar alguém da pobreza para outro nível, do anonimato para o palco. Alguém me ajuda a celebrar, receber o divino general Jeremias Nseki, enquanto está passando em frente. Alguém efusivamente celebra. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, 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 to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. Oh, He moving in us. I worship you. I worship you. You are come, changing destinies. Oh, I worship you. I worship you. We call it Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, we call it Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to victory, victory belongs to Jesus. Victory, victory belongs to Him. Élève tes deux mains, s'il te plaît. Levanta as suas duas mãos, por favor. Je te demande que les yeux soient fermés. Eu oro que os seus sejam abertos. Le problème avec l'atmosphère, O problema com a atmosfera c'est pas seulement ce que Dieu nous donne, não é somente o que Deus nos dá, mais c'est aussi ce que nous libérons vis-à-vis de mas Dieu. aquilo que nós liberamos para Ele. Je veux que chacun de nous crée l'atmosphère qui favorise. Eu quero que cada crie a atmosfera que lhe é favorável. Parce que tu es là pour recevoir. Porque estás aqui para receber. Tu as besoin de quelque chose de Você inattendu. precisa de alguma coisa. Je dis quelque chose de inattendu. Eu disse alguma coisa inesperada. Je veux que quand tu te lèves ta main, Quando levanta as tuas mãos, tu dis à Seigneur, diga: Senhor, je suis déjà là. eu já estou aqui. S'il y a quelqu'un que tu vas toucher, Alguém que vai se tocar sou s'il y a eu. quelqu'un que tu vas toucher, Se alguém que vai se tocar, oh mon Dieu, oh meu Deus, touche-moi. toca-me, Senhor. Élève ta voix. Levanta a tua voz Yes. e começa a dizer a Deus: Crée não une te pare. porte où l'esprit peut entrer. Cria uma porta pela qual o Espírito pode entrar. Crée une porte Cria uma porta où la divinité peut se manifester en onde a toi. divindade possa se manifestar. Mon Dieu, Oh meu Deus, mon Dieu. meu Deus.
Nzambe Diga que o Senhor possa te abikamwa tocar. sikalola na Não quero falhar a atmosfera de yofongwama hoje. Nzambe Senhor, eis-me aqui. abikamwa Não quero falhar a tua Limonisa. visitação nesta noite. Senhor, visita-me. Muda o meu arredor. Nzambe Transforma o abikamwa meu arredor. sikalola na yofongwama Nzambe abikamwa limonisa Nzambe abikamwa Nzambe abikamwa sikalola na yofongwama Nzambe abikamwa limonisa Nzambe abikamwa sikalola na yofongwama Nzambe abikamwa limonisa Nzambe abikamwa sikalola na yofongwama Nzambe abikamwa limonisa Il y a quelque chose que je vais communiquer à la foule. Alguma coisa que deve ser comunicada. Oh mon Dieu, Oh meu Deus, je sens l'onction sortir de mon corps. eu sinto a unção saindo do meu corpo. Bizarrement, il y a des gens qui seront touchés maintenant. Bizarramente há pessoas que serão tocadas agora. Ça, c'est le revêtement. Isso é o revestimento. Je dis quelqu'un sera revêtu maintenant. Je Eu vois disse, ça. alguém será revestido daqui a nada. Père, Pai, que l'œuvre de l'Esprit commence. que a obra do Espírito comece. Que l'œuvre de l'Esprit commence. Que a obra do Espírito comece. Ça monte. Está subindo. Oh mon Dieu, ça c'est la divinité. Oh meu Deus, isso é a divindade. Je dis ça monte. Eu disse está subindo. Je répète encore, ça monte. Eu repito, está subindo. Personne ne peut t'empêcher. Personne ne peut t'empêcher. Ninguém pode impedir. Tu es sélectionné. Tu fosse selecionado. Je dis, il y a quelqu'un qui est Eu sélectionné. disse, alguém foi selecionado. Parce que je sens le courant de la grâce dans Porque son eu sinto corps. a energia da graça. Quelqu'un est sélectionné. Alguém foi selecionado. Oh mon Dieu. Oh meu Deus. Oh mon Dieu. Meu Deus. Monte encore. Suba mais. Monte encore. Suba mais. C'est toi qui es sélectionné. Tu fosse selecionado.
N'oubliez pas, tu n'es pas sur la terre, tu es dans les ciels. Tobosana tozana mabele tozana likolo. Não esqueça que não estás na terra, mas sim nos céus. Nous vivons la dimension du ciel. Na dimensão dos céus. Nous sommes connectés avec le ciel. Estamos conectados com os céus. On est en train de vivre dans la dimension du ciel. Estamos vivendo a dimensão dos céus. La malédiction a échoué contre A toi. maldição foi reprovada, derrotada. Oh mon Dieu. Oh meu Deus. Saint-Esprit, nous glorifions ta présence. Espírito Santo, glorificamos a sua presença. Oh mon Dieu. Oh meu Deus. Merci pour des vies qui sont sélectionnées. Obrigado por aqueles que foram selecionados. Merci parce que tu fais que le nom de Jésus soit sanctifié. Obrigado porque fizeste que o nome de Jesus fosse santificado. Merci pour la vie. Obrigado pela vida. J'aime ça. Eu amo isto. J'aime ça. Eu amo isto. C'est dans de telle atmosphère que la maladie sort dans les corps. É nesta atmosfera que a doença abandona os corpos. C'est dans de telles atmosphères que les gens sont baptisés de l'Esprit. É nesta atmosfera que as pessoas estão sendo batizados pelo Espírito. C'est dans de telles atmosphères que tu es rempli de la puissance. É nesta atmosfera que Deus enche as pessoas do poder. Et j'aime ça. Eu amo isto. J'aime ça. Reçois la faveur. Receba o favor. Reçois l'esprit de la grâce. Receba o Espírito da graça. Par le nom puissant de Jésus. Pelo nome poderoso de Jesus. Est-ce que l'église peut A acclamer? igreja pode aplaudir. Fais de manière que le nom de Jésus soit sanctifié Da par tes forma que o mains. nome de Jesus seja santificado. Je veux pelos que tu teus t'assises aplausos. ta façon de célébrer Dieu dans tes mains. Que você Par ta celebre a Deus com as bouche. tuas mãos, com a tua boca. Que Jésus est tellement content de cela. Que Jesus está aqui. Celebra Jesus com tuas palmas, com gritos de alegria. Celebra Jesus. Alléluia. Oh, alléluia. Que le nom de Jésus soit sanctifié. Que o nome de Jesus seja santificado. Merci, merci de l'avoir Muito fait. obrigado, Merci. você que aplaudiu. Permets-moi de faire la lecture. Permita-me fazer a leitura. Après, je vais te permettre de t'asseoir. Depois vou lhe permitir sentar. Je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui dans ta vie. Não sei o que vai se passar hoje na sua vida, Mais la nuit, j'étais brutalement visité par un esprit. mas durante a noite fui brutalmente visitado por Et espírito. cet esprit ne m'a pas laissé durant toute la journée. E este espírito me falou durante o dia todo. Et je ne suis pas convaincu en sortant d'ici, je sortirai avec lui. Je ne suis pas Não convaincu. estou convencido En sortant ici, je sortirai avec lui. que quando saíres daqui, Non, Bimanaï. não sairei com ele quando eu sair daqui. C'est qu'il y a une personne qui restera avec. Quer dizer que há uma pessoa que vai ficar com esse espírito. La Eu não perso- estou convencido que quando eu sair daqui, sairei com esse espírito. Mas alguém vai permanecer com esse espírito. Ta façon de dire amen comme si tu ne crois pas ou tu n'as pas bien compris. A tua forma de dizer amém parece que não estás crendo
Parece que estás duvidando. Laissez-moi répéter pour que tu comprennes. Deixa-me repetir para que Depuis la compreendas. nuit, j'étais dérangé. Durante a noite fui incomodado. Il y avait un esprit qui m'a visité brutalement. Há espírito que me visitou brutalmente. J'ai passé toute la journée avec lui. E passei o dia todo com ele. Et je ne suis pas convaincu. E não estou convencido Quand je vais rentrer, il rentrera avec moi. que quando eu regressar, ele não vai regressar comigo. Il y a quelqu'un ici qui va rester avec cet esprit. Há alguém que vai ficar, que vai permanecer com esse espírito. Ta façon de dire Amen provoque que l'esprit arrive dans ta A direction. tua forma de dizer amém provoca que esse espírito vá na sua direção. Je suis venu parler de la spiritualité. C'est de cette manière qu'on traite avec la É spiritualité. desta forma que se trata com a espiritualidade. Oh mon Dieu. Oh meu Deus. Le même livre qu'on avait lu hier, c'est le même O verset. mesmo livro, o mesmo versículo. Genèse chapitre 37. Gênesis 37. Le verset 3 était incomplet dans l'explication. Le verset 3 était Versículo incomplet. 3 é incompleto. Donc tout ce que j'avais dit, je n'ai rien dit de ce verset. Tudo quanto eu disse, nada disse sobre este versículo. Qu'est-ce que la Bible dit? Porque a Bíblia diz: Israël aima Joseph Israel amava José plus que tous mais ses do que enfants. todos os seus filhos. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Porque ele foi o filho da sua velhice. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. E ele lhe fez uma túnica multicolor. Quel verset! Que versículo, Quel drame! que drama. Que Dieu bénisse sa parole. Que Deus abençoe a sua palavra. Que Dieu bénisse sa Que parole. Deus abençoe a sua palavra. Saluez deux, trois personnes. Dis-lui, c'est moi qui gagnera l'esprit de la grâce qui est aujourd'hui. Saúda duas, três pessoas, diga para ele: eu é que ganharei o espírito da graça de hoje. Saúda duas, três pessoas, diga para ele: eu serei o vencedor do espírito da graça de hoje. Eu receberei o espírito da graça de hoje. Diga para ele que você que vai Grâce receber. avec foi. Fala isso com muita fé. Obligez quelqu'un qui est à côté de toi de croire ça. Obrigue aquele que está ao teu lado a crer que você hoje é que vai receber o espírito da graça que vai se manifestar no dia de hoje. Je vous encourage, vous pouvez vous mettre. Eu peço que possam sentar. Oh mon Dieu. Oh meu Deus, C'est bien d'écouter de telles choses. é bom escutar alguma coisa. Je profite de cette occasion de reconnaître d'abord Jésus qui nous a fait grâce. Eu aproveito esta ocasião de reconhecer a Jesus Cristo que nos fez a Nous graça. sommes là parce qu'il a voulu. Estamos aqui porque Ele quis. Et s'il n'avait pas permis, nous ne pourrions pas être là. Se não permitisse, não estaríamos aqui. Je profite de même occasion Eu aproveito da mesma ocasião célébrer la vie des hommes de Dieu qui sont parmi nous. celebrar a vida dos homens de Deus que estão conosco. Je serais incapable de citer tous les noms, Não sou incapaz de citar todos os nomes, mais votre présence est notre bénédiction. mas a vossa presença é a nossa bênção. Docteur Henri Kindala. Doutor Henrique Ndala. Ce sont des docteurs qui m'empêchent d'être docteur dans cette São nation. doutores que me impedem de ser doutor nesta nação. Je l'aime beaucoup. Eu lhe amo muito. Bon, ma plus grande faiblesse, quand j'aime quelqu'un, je n'arrive pas à garder ça. Je A dis. minha grande fraqueza é que quando eu amo Il y a un alguém don não parmi consigo nous. guardar. Há C'est dom l'homme de Dieu, dentre le nós. prophète Félix. Não, o profeta Bazabana. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette paix? clamar a Deus. Pas seulement ton pela vida père, desse mais un homem. don que Dieu t'a donné. Ce n'est pas seulement ton père, Não é somente seu pai, mais un don que mas Dieu é t'a donné. dom que Deus te concedeu. Ta façon de célébrer A n'est tua pas. forma de celebrar não me convence. Ta façon de célébrer. A tua forma de celebrar o dom de Deus que Deus deu para a tua vida não me convence. Eu pensei que você poderia aplaudir fortemente. Pensei que você poderia dar gritos de alegria por causa do dom que é o nosso profeta Félix Bazabana que Deus deu para a sua vida.
Gloire à Dieu. Glória a Deus. L'église qui sait honorer les pères sera l'église bénie. A igreja que sabe honrar o pai será a igreja abençoada. Hier, je vous ai dit de recevoir l'esprit de la femme samaritaine. J'avais dit ça ici. Eu disse como receber o espírito da mulher samaritana. Mais aujourd'hui, je vais vous dire ceci. Hoje vou vos dizer o seguinte. En ce qui concerne la paternité, Isso tem a ver com a paternidade. des pères spirituels O pai espiritual sont très importants. são muito importantes. Vous savez pourquoi? Sabe por quê? Parce que les pères spirituels Porque o pai espiritual sont des méthodes de Dieu são métodos de Deus pour résoudre les erreurs des enfants. para resolver os erros dos filhos. Dieu sait que les enfants vont commettre. Deus sabe que os filhos vão cometer, C'est vão pour ça qu'il a errar. établi des pères. Por isso estabeleceu os pais. Parce que les pères Porque o pai sont des moyens são meios que les ciels utilisent que os seus utilizam pour que leur onction para que a sua unção résout les problèmes des enfants. resolva o problema dos filhos. Vous savez, Joseph avait commis dans son parcours une erreur. Sabem que José, durante o seu percurso, cometeu erro? Vous savez pourquoi la femme de Potiphar voulait coucher avec Joseph? Sabem por que a mulher de Potifar queria deitar-se com Ce José? n'était pas émotion érotique. Talvez é a emoção erótica. Non, Não. ce n'était pas. Não era a emoção erótica. Non. Não. C'était pour créer des Joseph dans É sa para tête. criar José. Vous avez compris? Parce que son intention c'était quoi? Porque a sua intenção Cet era o homme quê? Joseph est très intelligent. Esse homem José era muito inteligente. L'intelligence dans l'Ancien Testament c'est illumination. A inteligência no Antigo Testamento é iluminação. C'est que Joseph c'est un homme illuminé. Quer dizer que José era homem Si je iluminado. peux avoir des enfants avec cet homme Se eu me deitar com este homem, dans ma maison, na minha casa, j'aurai des petits Joseph. eu terei pequenos Josés. Joseph a refusé. José recusou. Le même erreur qu'il a refusé, O mesmo erro que ele recusou em cometer c'est l'erreur qui a tombé avec Pharaon. é o erro que ele caiu junto de Faraó. Pharaon dit non, tu es Faraó disse: illuminé. não, você é iluminado. Nous allons Nós precisamos prendre une femme pour toi. te dar uma mulher. Parce que ce qui est important, ce n'est pas toi, O que é importante não és tu, mais c'est ta continuité. mas a tua Quand descendência tu ou ne seras pas continuidade. là, Quando já não estiveres, nous en Égypte, nós no Egito, nous aurons des petits Joseph. nós teremos pequenos José. Je t'encourage, Kobala Mobile Union sauter. Eu te encorajo, não casa qualquer homem, não casa qualquer mulher. Vous comprenez? Compreendam? Et c'est que Pharaon ne savait pas O que Faraó não sabia, que Joseph a un père. que José tinha pai. Les règles que Joseph accepte O erro que José de créer cometeu, Manassé et Ephraïm, de créer de Manassé et criar Ephraïm, Manassés e Efraim, a créé des petits Joseph en Égypte, criou pequeno José no Egito, son père viendra. o seu pai virá. Et la présence de son père Jacob, E chama-se Jacó, seu pai. la présence, A presença do seu pai Jacó c'était pour é para réparer l'erreur de Joseph. L'onction de ton père répare ça. A unção de teu pai repara isto. Eu levanto as minhas mãos como um profeta. Onde tu cometeste o erro, que a unção de teu pai repara aquele erro no nome de Jesus. Il faut toujours honorer l'onction des pères. a necessidade de todos os dias honrar a unção de seu pai. Parce que les pères Porque o pai ont toujours quelque chose tem sempre alguma coisa pour réparer ton erreur. para reparar o teu erro. Je parle à quelqu'un? Eu falei para alguém? Je parle à quelqu'un? Eu falei para alguém. Nous croyons en ton onction. Nós cremos na tua unção. Et nous croyons que chacun de nous, E nós cremos que cada Même de si nós, tu avais commis l'erreur dans le mesmo que passé, cometesse il y a l'onction suffisante aujourd'hui há uma unção suficiente pour réparer tes erreurs au nom para de Jésus. reparar os teus erros no nome de Jesus. quelqu'un qui dit Amen reçoit ses bénéfices. Alguém que diz amém, receba esta bênção. Je ne sens pas encore l'église. Quelqu'un qui Eu dit não Amen reçoit ses sinto. bénéfices. Alguém que diz amém, receba este benefício. Tu peux te mettre. Pode sentar. Écoutez, Escute, j'ai tellement de choses à dire, je commence déjà à penser où je vais me localiser. eu tenho muita coisa a dizer e começo já a pensar em onde vou me localizar, Parce que je n'ai pas de fréquence. porque eu falo de frequência.
Quelqu'un peut m'aider en disant fréquence? Alguém pode me dizer frequência? Quelqu'un peut Oui, ça va. Donc, les fréquences, c'est quoi? Frequência é o quê? J'avais dit ce sont des lois puissantes Eu disse que são leis poderosas que le ciel a établies. que os céus estabeleceu. Et c'est dans des fréquences É na frequência qu'il y a la transcension. que há transação. Les choses se passent que dans les fréquences. As coisas passam ou acontecem na Les choses frequência. passent dans les fréquences. As coisas passam na C'est frequência. comme si, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. É como se... Ce n'est pas parce que Pasteur Eric a une nouvelle télévision Não é porque o pastor Henrique tem uma nova televisão qu'il est obligé de regarder ce que bien-aimé Philémon est en train de regarder. que ele é obrigado a assistir, que o irmão Filemão está Ce assistindo. n'est pas vos télévisions Não é por ter televisão qui décident ce que vous allez que regarder. decide o que você vai Mais c'est la assistir. fréquence que vous allez émettre Mas é a frequência que você vai qui colocar décidera de ce que vous allez que regarder. vai decidir Tu n'es aquilo pas que obligé você vai de assistir. voir ce que les autres voient. Você não é obrigado Tu a n'es pas ver obligé o que d'être os outros limité estão comme les autres. Parce que la vie est faite de fréquences. Porque a vida é feita de frequências. Oh mon Dieu, quelqu'un Oh n'a meu pas Deus. ceci. Je répète. Eu vou repetir. On peut être de la même famille, Podemos ser da mesma mais on n'est família, pas obligé mas não somos de vivre obrigados des mêmes de réalités. viver as mesmas realidades. Ce qui nous sépare, O que nos separa c'est la é a fréquence frequência que chacun se que pose. cada possui. J'ai tellement l'intention de prendre des 50 personnes à la salle, Eu tenho de les positionner dans la fréquence de la 50 pessoas grandeur. na sala, eles colocar na frequência da grandeza. Quelqu'un qui dit Amen, reçoit déjà Alguém cette que diz grâce. amém, receba esta graça. Touche quelqu'un qui est à côté de toi, dis le problème c'est la fréquence. Toque aquele que está ao teu lado e diga para ele, o problema é a On peut frequência. être tous les hommes de Dieu, Podemos ser todos homens mais de le problème Deus, c'est là. mas o problema é a frequência. Oh mon Dieu, Oh aide-moi. meu Deus. Donne-moi les expressions qui peuvent aider les gens. Écoutez, j'avais dit ceci. Eu disse o seguinte, Lorsque tu es encore enfant, quando tu és pequeno, tu cherches la promesse de Dieu. você procura a promessa de Deus. Mais quand tu deviens adulte, Mas quando se tornas adulto, tu cherches les profils. você procura o perfil. J'explique. Vou explicar. Normalement, Normalmente, dans la divinité, na divindade, Dieu ne prédestine pas des gens. Deus não destinou as pessoas. Il n'y a pas de Não gens predestinou as dans la pessoas. divinité. Na divindade, Dieu ne prédestine pas les gens. Deus não predestina as pessoas. C'est ça l'évangile. C'est ça Isso la é maturité. evangelho. C'est ça ce que les gens ne maîtrisent pas. É isso que as pessoas não conseguem Les gens disent que Dieu aceitar. prédestine les gens. Dieu As ne pessoas prédestine dizem pas. que Deus predestinou as Dieu pessoas. prédestine la parole. Ele predestinou a palavra. La parole prédestinée A palavra predestinada contient en elle contém nele des sous-bassements qu'on appelle des profils. as coisas que são chamadas perfis. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est libéré, Uma vez que é il liberada, va à la direction ele vai na direção de la personne da pessoa qui a des profils que tem o perfil correspondant à cette parole. corresponde Et nessa c'est alors que palavra. l'homme É devient aí que a prédestiné. pessoa se torna predestinada. J'explique. Vou explicar. Active un verset dans l'Ancien Testament Ativa versículo no Antigo Testamento qui dit que Marie sera la mère de Jésus. que diz que Maria será mãe de Jesus. Il n'y a pas un verset. Não há nenhum versículo. La Bible dit A Bíblia qu'une diz vierge uma virgem sera enceinte. vai ser achada. C'est qu'on doit d'abord sélectionner des vierges. Ele selecionou as virgens. Je n'ai pas avancé. J'ai commencé à prêcher. Já comecei a pregar. Est-ce que j'ai commencé ou pas encore? Comecei ou ainda não? Oh mon Dieu. Oh meu La Deus. Bible parle de la vierge. A Bíblia fala de uma Il virgem. faut chercher des vierges. Deuxième élément. Segundo elemento, Comme cet enfant como este aura filho deux tribus, terá duas tribos, Lévi et Lévi Juda, e Juda. il faut que cette vierge Deixar que este puisse virgem être connectée deve ser à un homme de la tribu de conectada Juda. ao homem da tribo de Judá. Et que la vierge soit de la tribu de E Lévi. que a virgem seja da tribo de Levi. Il n'y a pas de verset, Philémon. Não há nenhum versículo. Dans l'Ancien Testament qui dit que Judas Iscariote va vendre Jésus. Não há nenhum versículo no Antigo E a Testamento pá? que diz Judas On Iscariotas dit já que vender quelqu'un Jesus. à côté de lui va le vendre. Diz simplesmente alguém que está ao seu La lado. parole vai cherche vender. quelqu'un.
A palavra procura alguém. Mais dans le livre de Jean, Mas no livro de Judas João, volait l'argent dans la caisse de Jésus. Judas rouba fait o des dinheiro. profils. Ele vê o perfil. Oh mon Dieu. Si. Oh mon Dieu. Oh meu Deus. Je n'ai pas besoin de la promesse. Senhor, eu não preciso da Mais promessa. je veux voir des profils. Mas eu quero ter Profil. Perfil. Ah, il faut voir des Eu quero profils. ter perfil. Oh, não estou entendendo ninguém. Tem que ter. Si j'ai des profils de la grandeur, Se eu tiver o perfil da grandeza, je serai grand. eu serei grande. Je vais vous choquer. Laissez-moi Vou vous me choquer. chocar. J'aime choquer. Eu amo chocar as J'aime pessoas. choquer. Eu amo chocar as Est-ce qu'il y a pessoas. des gens qui aiment les scandales et les critiques? Há pessoas que amam escândalos. Oh mon Dieu. Oh meu Deus. Oh mon Dieu. Meu Écoutez, Deus. normalement, Normalmente, de Judas sortira un roi. de Judas sairá rei. C'est ce que Genèse 49 nous parle. Isso é que Gênesis 49 On n'a nos pas fala. cité les noms. Não citaram nome. Mais le péché de Judas contre Mas o Tamar pecado de Judas contra Tamar doit tuer 9 générations. matou 9 gerações. C'est dans les 10e génération É na 10ª geração naîtra le roi. que vai nascer o rei. Automatiquement, dans les Automaticamente, 10e na génération, 10ª geração, c'est Eliab. é Eliabe. Et comment David est devenu roi? Como é que Davi se tornou rei? Aí está o problema. Garde ça, c'est pour toi. Guarda isso, é por ti. Mais garde ça pour toi, c'est bien. Guarda isso para ti, faz bem. Vous voyez pas, vous savez que le prophète Samuel, c'est le plus grand prophète. Sabem que o profeta Samuel é dos maiores profetas, o grande profeta. Il faut respecter Samuel. Blaguez Deve pas avec Samuel. respeitar Samuel. Je vois les gens dire que le prophète Samuel Eu disse que a raté sa prophétie. há pessoas que dizem que o profeta Samuel falhou a sua profecia. Não. Il a vu Eliab, Ele viu Eliabe il a dit certainement, e certamente c'est loin de Dieu. disse é ungido de C'était Deus. pas l'apparence, Não é aparência, perfil. é perfil. Mais ce que Samuel ne savait pas, O que Samuel não sabia, que l'information que a informação a été déjà. já foi. Vamos lá. Estão a esperar. C'est comme si, É como se fosse. lorsque l'esprit de Samuel était dans le ciel, Quando o Espírito de Samuel esteve no c'était céu, ça l'information. isso é informação. Les informaticiens comprennent ce que je voulais Os dire. informáticos Oh, estavam entendendo o que eu l'information estava a été déjà désactualisée. dizendo. A informação já estava desatualizada. Lui parlait de l'information qui était. Ele falava da informação que C'est era. alors que Dieu lui E dira, quando Deus vai lhe dizer, celui-ci, ele c'est vrai, sim, celui-ci, ele sim, é je bom. l'ai jeté. Je l'ai jeté. C'est que Eu c'est lui qui rejeitei. était sélectionné. É ele que foi selecionado. Mais il manque quelque chose. Mas lhe falta alguma Tu coisa. ne peux pas être roi en Que Israël não pode ser rei de si tu Israel n'étais pas berger comme se Abraham. você não é pastor como Abraão. Le jour que son père a dit à Eliab, O dia que o seu fallait pai disse perdre a les Eliabe, troupeaux, Eliab a refusé. quando disse vai cuidar das ovelhas, C'est Eliabe le jour qu'il recusou. était Oh mon Dieu. Ele foi no dia que Oh ele foi mon Dieu. desatualizado. Oh mon Dieu, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. non. C'est le jour que ta vie a dit, É quando, papa, je vais aller. papá, eu irei. La remplace. Ele lhe substituiu. Répète ça, tu peux répéter ça? No dia que o pai mandou Eliabe ir cuidar das ovelhas e ele rejeitou, e Davi disse: pai, eu irei. Foi naquele dia que Davi substituiu Eliabe. Parce que tu ne peux pas être roi en Porque Israël você não pode ser rei si de tu n'es pas un Israel berger. se você não é pastor. Parce que le père Abraham Porque o pai Abraão était berger. era pastor. Était berger. Était berger. Je prie pour toi. Eu oro por ti. Que l'onction de profil tombe sur ta E a vie. unção do perfil e da tua vida. Ta façon de dire amen A ne me tua forma convainc de pas. dizer amém não me convence. Eu declaro que o perfil, que a unção do perfil desça na sua vida.
Tu comprends que dans la maturité, Sabe que na tu maturidade n'as pas besoin de la promesse. você não precisa da promessa, Mais tu as besoin de profil. mas você precisa do perfil. Tout ce que tu veux devenir, Tudo que você vai se tornar, tu peux le devenir. você pode se tornar À une condition, numa única si tu condição: cherches les profils se você procurar o que correspondent à perfil ces choses. que corresponde nas coisas que você quer. Seigneur, donne-moi le mariage. Senhor, dê-me o casamento. Ne demandez pas le Não mariage. peça o casamento. Crée des profils d'une femme. Cria o perfil de uma Un homme mulher viendra. e o homem virá. Mais jusqu'à là, je n'ai pas encore commencé. Je vais Até maintenant aqui ainda commencer. não comecei. Donc, je crée l'idée. Je crée Eu estou a l'idée. criar as ideias. Donc, quand je parle de fréquence, vous comprenez? Quando falo de frequência, compreendo. La fréquence, c'est Frequência le niveau é o nível où ça peut être la dimension, onde pode estar na dimensão, ça peut être pode estar le profil que j'ai, no perfil que eu quero, ou qui facilite, que facilita qui est une transcension. que haja uma transação. Parce que dans le monde des esprits, Porque no mundo dos il espíritos a achat, il a vend, il a donné, vous comprenez? há chave, algo que ele há resgate. Un jour, je vis un prédicateur prêcher, il dit Eu vi dia pregador pregando que Jésus nous a achetés que Jesus nos resgatou, par un grand prix. nos comprou de grande preço. Il a répété ce que Paul a dit, Ele repetiu o que o Paulo disse, mais il n'a pas expliqué ce que Paul a dit. mas não explicou o que o Il a Paulo dit disse. Jésus nous a achetés par un grand prix pour nous donner un certain Disse valeur. que Jesus nos comprou com preço alto para nos dar valor. Non, c'est faux. Isso é falso. Même Jésus sait que c'est faux. Mesmo se dizer isso é falso. Jésus nous a achetés Jesus nos resgatou, nos dans le comprou prix de la fréquence qu'on était. no preço da frequência onde ele estava, Non, non, non. Nous. onde nós estávamos. Yesu asomba biso na prix ya valeur o bande kotekela biso. Jesus nos comprou no preço do valor que nós éramos Valeur o vendidos. bande kotekela biso yango baluka na likolo bamona te. Baluki na se bamona te. Bake na mai bamona te. Bamoni yango nde na makila Yesu. Donc le sang de Jésus correspond. O preço que nos estavam a vender foram nos seus, não encontraram. Foram na água, não encontraram. Mas foram no sangue de Jesus e encontraram o preço que nós estávamos sendo vendidos. Répète de novo, répète de novo. Répète. Répète, répète, répète. Filho, répète. Répète de novo, filho. O preço que Não, começa no início que Jesus nunca nos comprou para nos valorizar. Não. Começa no Jesus nunca nos comprou para nos valorizar. Não. Jesus nos comprou no preço da frequência onde nós estávamos. E procuraram o preço desta frequência nos seus, não encontraram. Procuraram na água, não encontraram. Procuraram na terra, não encontraram. Mas foram encontrar no sangue de Jesus. Oh mon Dieu. Oh meu Deus, Oh mon Dieu. meu Deus. Oh mon Dieu. Je vous dis des choses importantes. Eu C'est disse pour alguma cela, coisa importante, é por isso. quand je reviendrai ici, Quando eu vim aqui, je vous parlerai sur l'anatomie de la tropologie de l'homme selon la divinité. vou vos falar da On ne anatomia connaît pas da l'homme. topologia do homem segundo a On ne divindade. connaît pas l'homme. David se a conhece dit, o homem. David qui disse, est l'homme? Quem é o Pour que homem? Dieu se souvienne de Para lui. que Deus se lembre dele. Dieu l'a fait un peu Deus lhe fez pouco inférieur à lui. inferior a La ele. taille de Dieu, A estatura de Deus, non, viens, toi tu es plus géant. Tu vois? Ça c'est la taille de Dieu. essa é a estatura de Mais Deus. lorsqu'il a créé l'homme, Mas quando ele criou o homem, pas trop loin, não muito longe, un peu. pouco. C'est ça notre fréquence. Isso é a nossa frequência. Pouco, Un peu. pouco. Dieu, Deus, un peu l'homme. pouco homem.
Eu voltarei. Eu te prometo. Mas deixa-me falar da frequência, permite-me. Olha, Normalmente, mas ontem já tomamos decisão, estou voltando aqui. Obrigado. Écoutez, il y a, lorsqu'on parle de fréquence, quando se fala de frequência, il y a plusieurs éléments há vários elementos qui sont des éléments de la fréquence. Il y a que plusieurs. são elementos da frequência. Non, normalement, si je ne parle pas de ça, je ne cite pas ça, Mas se eu não falar disso e passar, peut-être j'aurai plus le temps d'en parler. talvez é porque Normalement, não par terei tempo. exemple, Por exemplo, primeiro, il y a des environnements os arredores, qui sont des environnements qui ont déjà la fréquence. que são arredores que já contêm frequência. Ça, c'est tout un enseignement. Isso tudo é Il um y a ensinamento. des endroits, Há lugares déjà il y a que fréquence. já têm Ce frequência. n'est pas toi qui les donnes la fréquence. Não és tu que dê a Mais une fois frequência a que este tu lugar. arrives là-bas, Uma vez que chegas neste tu lugar, y es dans la fréquence. você está na frequência Parce que c'est daquele lugar. l'environnement qui a la fréquence. Porque é o arredor que tem a frequência. Les gens qui travaillent dans les biochimie ou biochimique, As pessoas que trabalham em bioquímica ils savent qu'il y a des zones qui sont contrôlées par des espèces. sabem que tem Des zonas átomos. que são controladas por Et on te dira espécies. que dans telle zone, Vão dizer que nesta zona tu es exposé. você está exposto. C'est-à-dire, zone lui-même Quer dizer que a própria zona à l'atmosphère. tem a atmosfera. C'est pour ça que les apôtres avaient toujours tendance. Por isso os apóstolos tinham sempre Lorsqu'ils ont un tendência, problème, quando tens problema, il dira, ele dirá amène cette personne e leva essa pessoa à la chambre haute. no quarto alto. Parce qu'ils ont une conception. Porque eles têm uma Si le concepção. Saint-Esprit Se o Espírito a Santo passé par là, passar por c'est lá, que cet quer endroit-là dizer que aquele lugar reste permanece dans l'atmosphère de quelque na chose. atmosfera de alguma coisa. Vous comprenez? Il y a des endroits qui ont l'atmosphère. Há Que personne lugares que te têm a manque. atmosfera. Il y a des endroits quand tu arrives, Há lugares que quando você chega, quelque chose y entre. alguma coisa Il y entra. a une dimension qui arrive. Há dimensões que chegam. Je ne vais pas parler de ça, c'est beaucoup de choses. Não vou falar disso porque C'est muita que dans coisa. le contraire, É ao il y a contrário. aussi des gens qui Há avancent, pessoas que avançam, mais l'atmosphère de l'environnement mas a atmosfera do arredor retenait leur destinée. retém o seu destino. Donc même il peut avancer, Mesmo que ele avançar, la vie ne marchera a pas vida não vai jusqu'à ce avançar. qu'il doit Até retourner. que ele vai voltar Oh mon Dieu. Pour réparer d'abord le problème ou libérer l'atmosphère qui était retenue. reparar primeiramente e liberar a atmosfera. Bon, je donne un verset rapidement. Vou dar Avez-vous versículo lu le livre rapidamente. de 1 Samuel chapitre 10? Livro de 1 de Samuel, Vous savez capítulo que dans le 10, verset 1, sabem que no versículo 1, Samuel a oint Saoul. Samuel ungiu Saulo. Vous savez que dans l'onction, il lui a dit que tu es programmé pour devenir le roi. Sabe que é na unção que ele foi programado para ser rei. Avez-vous lu le verset 2? Leram o versículo 2? Avez-vous déjà lu le verset 2? Já leram o versículo 2? Ou vous êtes arrêté dans le verset Ou 1? pararam no Quelqu'un a versículo pris ça 1? rapidement? Le Pode verset ler 2? rapidamente Je sens o Samuel, versículo 1 Samuel, chapitre 10. 1 de Samuel, capítulo Versez 10, le verset 2. versículo Oui? 2. Pas de l'air. Versículo 1 diz: azeite derramou. Quer dizendo, você já recebeu. Fica de pé, fica. Você recebeu unção, você recebeu a profecia. Mas o que está faltando? A tua vida está ligada numa coisa mais importante. Segundo versículo. O que a Bíblia diz? Ouve. Não, aonde? Aonde? Mas por que tem que passar lá? Porque ele é Benjamin. Les
jour que Rachel voulait mourir, No dia que Raquel morre, oh mon Dieu, oh meu Deus, oh mon Dieu, oh meu Deus, oh mon Dieu. oh meu Deus. Est-ce que le lecteur de la Bible est ici? Será que os leitores da Bíblia Il estão a aqui? dit à son enfant, Ele disse ao seu on filho: t'appellera te chamarão Benoni. Benjamim. Qu'il disait Benoni, Quer dizer, qui bem disait amado. l'enfant de la O souffrance. filho do sofrimento. Il meurt avec ça. A sua mãe tinha isto. Dans les sépulcres, No sepulcro, c'est là où la destinée de Benjamin est é arrêtée. lá onde o destino de Benjamim foi. Tu as reçu l'onction. Você Mais il faut recebeu a unção. retourner dans cet environnement-là. Voltar Répondre à ce qui Rachel. Para o que Raquel disse. Répétez le verset. Vous allez voir, il y a un mot hébreu là-bas. Répétez. Há termo hebreu lá, repita. Où? Un second a palavra? No termo do Benjamin, français, je dis ici, no lado de Tchachei, qui veut dire tout simplement l'ombre de celui qui devait briller. A Sombra sombra de daquele que quem vai brilhar. C'est là, É lá on t'a laissé l'ombre, onde deixaram a sombra on a gardé toi qui brille. e guardaram você que brilha. Recommencer, parce que Deve Benoni c'est l'ombre. recomeçar, porque Benjamim é a sombra. Non, Benoni, Ah, filho da dor. Benoni c'est l'ombre. Filho da dor é a sombra. Mais ce qui devait briller, Mas o que deve brilhar c'est Benjamin. é Benjamim. Donc Benjamin, tu restes, Benjamim, você fica on voit aqui que l'ombre. e a sombra vai. Engagé. Te. Nzambe nanga. Balobi ne boye. Disseram o seguinte: Balobi ne boye. disseram o seguinte: Ozino déjà mafuta. você já recebeu o azeite. Oh mon Dieu. Oh meu Deus. Que Dieu bénisse cet homme. Elles ne sont pas acclamées pour la gloire de Devemos Dieu. aclamar pela glória de Je Deus. l'aime beaucoup. Écoutez. Eu amo ele. Bible eza bien. Bato A bana ba Bíblia Bible é en français boa. ba vérifier. Os que leem a Bíblia de Alobi francês soko verificam. komi. Se não se chegares, Olongwe awa. saíres daqui, Okokoma roi nanu te. não vais te tornar ainda Parce que rei. problème na yo. Porque o teu problema Eza na environnement ya tombo ya mama está na no yo. arredor do túmulo da sua mãe. Po yo Benjamin. Teu nome é Benjamim. Oza lou. És Oza lobo. lobo. Là je suis dans Genèse 49. Lá, Gênesis 49. Jacob alobane oza Jacó lhe lou. disse: tu és lobo. Na tongo. De manhã, Opasolaka nyama. você rasga o animal. Na pokwa. De tarde, Ozanga keloko akopesa te. não te falta nada para dar. Siko ozokoka kovivre yango te. Agora você não consegue de vivê-lo. Po problème na yo eza na tombo ya mama na Porque o yo. teu problema está no túmulo de sua mãe. Il faut zonga nano Deves wana. voltar ainda aí no túmulo de sua mãe. Il faut zonga Deves wana. voltar lá. Tango kozonga Quando wana. retornares lá, Nesika é wana. naquele lugar, Babenga kango. é chamado Ombre. a De sombra celui qui doit daquele que briller. deve brilhar. C'est que bato basalama ba briller. Quer dizer, as pessoas foram feitas para brilhar, Batika la kuna. ficaram lá. Oyo bakenda nango. Aqueles que foram, Eza elilingi esse kaka. não a sombra. Yango yo simplesmente. Benjamin. Isso você, Il faut Benjamin. zonga nanu Deve voltar wana. ainda ali. Obongisa nanu wana. Quelqu'un aujourd'hui spirituellement il va rentrer dans sa village pour réparer ce qui... Est-ce que nazo pambola mutuka na église? Abençoar alguém nesta igreja. Nayoka makelele te, est-ce que nazo pambola mutuka na église? Abençoar alguém. Nalobi avant matin yesila. Antes que a pregação Soki termine, otikaki yango na kabine kozonga. passado em cabine, Molimo nakokende bongisa yako. tu vai ir Ezala na wish molimo okokende bongisa yako. virar, reparar. Ezala na katete okokende bongisa yako. Olobi na ngai me na kabele opakola. Ofereço essa bênção. Oh mon Dieu, Oh meu Deus, oh mon Dieu, j'ai tellement envie de parler, j'ai tellement... Aidez-moi à parler. Je sais Ajuda-me a pas, falar. je sais pas si jusque-là j'aide quelqu'un. não je sais sei se pas. até aqui estou a ajudar alguém. Nazosunga. Nazobela makamba molimo. Estou a falar das coisas do Espírito.
tolobela makambo ya molimo. Estamos a falar das coisas do Bíblia eza Espírito. molimo. A Bíblia é Espírito. Église eza molimo. A igreja é Espírito. Mama molimo eza na posa grec nem hébreu eza As coisas do molimo. Espírito não precisam nem grego nem hebraico, é Espírito. Makambo molimo na doctrine toza bambana. A coisa do Espírito com doutrina somos Doctrine rivais. esalama mpona mabele. A doutrina é feita para a terra, Molimo esalama mpona lola. o Espírito é para os seus. J'ai l'envie de dire, j'ai l'envie, je sens encore j'ai des choses à te dire Eu aujourd'hui. sinto que tenho coisas a dizer hoje. Deuxièmement, Segundo, toza na ba trans, toza na ba fréquence. temos frequências Oyo evandi na ba hôtel. que está estabelecido nos To na ba altares relique. ou nas relíquias. Parce que normalement, hôtel, ce sont des reliques. Normalmente, altares são relíquias. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas reliques. Há muita gente que não conhece Relique, relíquias. c'est quoi? O que é relíquias? Nós explicamos na terme no technique. Vou explicar num Bom, termo ni técnico. avião, só O que avião, coei. se cair, Balukaka nini mbango? procuram a caixa preta. Pourquoi luka caixa preta? Por que procuram a caixa preta? Balobi que toutes les informações Porque são toda a lá. informação do avião, Tout homme de Dieu qui a l'onction. todo homem de Deus que tem a unção, Aza ne loko moko na njoto na tem ye. alguma coisa no seu Place corpo evanisaka énergie na ye. onde assenta a sua energia. Yango pa prophète Eli. Por isso o profeta Elias Yango kovanda na elamba na ye. sentava-se na sua roupa. Elamba ne eza relique na ye. A sua roupa é a sua relíquia. Elamba ne eza déjà na fréquence na A ye. sua roupa é a sua frequência. Onga ye. Zela na explique yo. Deixa eu explicar. Réunion moko esalami na monde spirituel. Uma reunião aconteceu no mundo espiritual. Parce que Jésus aussi a passé dans les bars de son père. Porque Jesus passou na barra do seu pai. Ça, c'est le scandale. Garde ça. Isso é escândalo. Le Guarda. père lui a dit, O seu pai lhe tu disse: as recruté les gens. você recrutou pessoas, Mais les gens que tu as recrutés, mas as pessoas que ils recrutaste sont. são, Mais ça manque. mas lhes falta. Ça manque. Lhes falta. Il dit, oui, c'est réellement ça manque. Sim, realmente lhes falta. Il faut que nous achetons un. É necessário que acrescentamos primeiro. Non, acrescenta não, kosomba. Que compremos primeiro. Tosomba moko. Temos que comprar Parce que tomeki ko benda Mathias. porque tentamos chamar Mateus. Matias, Aza na poate. ele não tem peso. Baobima lokola baza 11 na Está a sair ndambo. como se fossem 11,5. Lokola monde ya Com molimo. o mundo espiritual, Eza monde ya transfert. é como é o mundo E da transferência transação. e da transação. Batali nini tokofuta. Viram o que é que vamos pagar Po biso pe tozwa. para que nós também Bamoni recebemos. Etienne. Escolheram Estevão. Balobi yo Etienne. Disseram, você Estevão, Luka problème. você é o problema. Babambo Que te mabanga. apedrejem, Babeta yo. que te batam. Tu me verras Dieu Você assis dans verá son Deus trône. sobre o seu Mais trono. tango bakosilisa koboma Mas yo. quando terminarem de matar, Bakozwa elamba na vão yo. pegar a tua Eza relique na yo. Bakotsanga na makolo ya po. colocar nos pés de Paulo. Oh mon Dieu, j'ai dit quelque chose? Eu disse alguma coisa? Oh mon Dieu, est-ce que j'ai dit quelque chose? Será que eu disse alguma coisa? Son nom était Saul. O seu Son nome era départ était Saul. là. Ele estava Ils ont lá. pris les vêtements Ele pegou as vestes d'Étienne. de Estevão Ils ont déposé dans ses e pieds. colocaram Oh, nos seus chaque pés. vêtement, Esta c'est une vestimenta fréquence. é uma frequência. Pour ce vêtement, E este veste, directement, diretamente, Tosombi Paul. compramos Paulo La fréquence Étienne. na frequência de Estevão. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, Meu oh mon Dieu. Deus. Oh mon Dieu. N'oubliez pas, Não dans esqueça, notre royaume, no nosso reino, quand tu ne fais rien, quando nada tu faz, seras le prix pour quelqu'un qui fait quelque chose. serás o preço para alguém que fez alguma coisa. Nakita ndambo, eh?
Je répète encore, n'oubliez pas. Vou repetir, não se Si dans esqueça. notre royaume, No nosso reino, tu n'as pas raison d'être, se não tens razão de tu ser, seras ou de le prix existir, pour l'autre. serás o preço para os outros. J'explique. Vou explicar. Je ne sais pas si les gens vont maîtriser ça. Je Não sais sei se as pessoas vão suportar isto. Mais je n'ai pas encore touché les versets. Ainda não toquei o versículo. Ça, ce sont des chemins que je bats. Je n'ai pas São encore commencé à caminhos. prêcher. Ainda não comecei pregando. Je cherche la prédication. Estou a procurar a pregação. Vous savez quoi? Sabem o quê? Vous savez quoi? Sabem o quê? Normalement, Normalmente, je maîtrise les scandales. eu estou a tentar controlar o escândalo. Yebisa bato babukaka divinité général divin azade anamba. Diga àqueles que quebram a divindade, o general divino de Deus já está em Angola. Comment je peux expliquer? Como explicar? Je parle de Acaïn et d'Abel. Falo de Caim e Abel. Oh mon Dieu, Oh meu Deus. viens ici. Je parle de Caïn et Abel. Falo de Caim e Abel. Si c'est lui Abel, Se eu for Abel, permets-moi de le considérer comme Caïn. permita-me lhe considerar como Caim. Abel veut dire Abel quer dizer exaltation. exaltação. C'est qui doit monter. Quer dizer que ele deve C'est que subir. Abel, Quer dizer que Abel c'est le prototype é o protótipo des projets célestes. da projeção celeste. Mais Caïn, Mas Caim c'est la terre. é a terra. Donc c'est le prototype Quer dizer que ele é o de la protótipo continuité de la terre. da continuidade da terra. Normalement, Normalmente, celui qui peut donner une offrande de considération, aquele que tem que dar uma oferta de ce consideração n'est pas Abel, não é Abel, c'est Caïn. mas sim Caim. Mais Abel a donné une offrande. Abel deu uma oferta. Écoutez, lis bien la Bible. Escuta e leia bem a Bíblia. Dieu a aimé l'offrande d'Abel, Deus amou a oferta de Abel, mais Dieu a enseigné Caïn. mas Deus rejeitou. Non, 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 ici non. Deus ensinou Caim. Ah, c'est que Dieu n'a jamais enseigné Abel. Quer dizer que Deus não ensinou Abel. Accepte l'offrande d'Abel. Aceitou a oferta Mas de Abel, ensinou a Caim. mas ensinou Caim. Premier professeur de la divinité, de la spiritualité, c'est Dieu. Primeiro princípio da divindade da Il dit à espiritualidade. Caïn, Ele vai dizer a Caim: ne te fâche pas, não, la terre t'appartient. a terra te pertence. Si tu fais Se fizeres ce qu'Abel a fait, o que Abel fez, tu resteras sur la terre. você vai permanecer na Qu'est-ce terra. qu'Abel a fait? O que Abel fez? Il a donné le sang. Ele deu sangue. J'arrête là, pas de commentaires. Je m'arrête là. Est-ce qu'on peut avancer? Será que Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que je peux avancer? posso avançar? Est-ce que je peux avancer? Será que posso avançar? Ok. Est-ce qu'on peut acclamer? Si on aime la parole, est-ce qu'on peut? Est-ce qu'il y a des amoureux de la parole dans l'église? Amorosos da palavra de Deus aqui. Est-ce qu'on peut acclamer? Aclama Est-ce pela qu'on peut palavra, acclamer? aclama. Je dis vrai, je n'ai rien dit. Je dis bien, je n'ai rien dit. Il n'y a pas de commentaire. Eu não dei nenhum comentário. Non, na lobby loko. Ainda não disse nada. Te na lobby e awa, na ocho lobby loko te. O que eu falei aqui, não falei nada. Ok. Si je touche Se eu tocar, toutes les fréquences, se eu tocar todas as frequências, je vais beaucoup prêcher. pregarei muito. Ah, ngaye. Il y a des fréquences qu'on appelle des fréquences héréditaires, Há frequências chamadas frequências hereditárias, où personne peut naître avec. que a pessoa pode nascer com ele. Normalement, le cas matin, on a créé polémique dans l'église. Estou a ver como se fosse a minha pregação está a criar polêmica na igreja. Vous comprenez, Papa Eric? Il y a des gens qui sont nés Há avec pessoas que são certaines nascidas fréquences. numa certa frequência. Ils viennent avec ces choses.
Eles vivem com isso. Aye na makambo. Ele na ye. veio com as Baza. suas coisas. Baya na makambo. Vieram com as coisas. Aya ne loko na ye. Vieram com as suas coisas. Comprenez? On appelle ça de fréquence É héréditaire. chamado de frequência hereditária. Aya nango. Veio com ele, nasceu com ele. Donc, comme ça, on touche. Dia vou tocar isso. Je peux donner l'exemple Posso peut-être. dar exemplo Des ou gens não? comme de Jonathan. Há homem Abotama chamado déjà Jonathan. roi. Já nasceu rei, Pour papa Nazala roi. porque o seu pai era rei. Aya nango. Ele veio com ele. Omoni. Há outras pessoas que estão a procurar dinheiro. Na Há outras pessoas que já nasceram com seu dinheiro. Já está no corpo o dinheiro. Não é a oração que lhe tornou, não. Ele já tem, nasceu com ele. Há pessoas assim. Veio com ele. Mas exana contraire nango. Ao seu contrário, Exana fréquence. tem frequências Oyo ba entité o bazana fréquence. que as entidades que estão nesta frequência Faut ba mimonde na fréquence. devem levar-te naquela frequência. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Alguém compreendeu o que eu disse? Donc il y a des dimensions. Há dimensões, Même si tu n'étais pas programmé pour ça. mesmo que não foste programado para isso, Même si tu n'as pas ça. mesmo que não tens, Mais la personne qui est dans cette fréquence mas là a pessoa que está naquela frequência a la capacité tem a capacidade de te pousser dans de ce te niveau là. pulsar e te levar nessa frequência. Quelqu'un comprend ce que je dis? Alguém compreendeu o que eu disse? J'insiste parce que c'est important. Eu insisto porque é importante. Hein? Par exemple, Por vous exemplo, savez, un jour, sabem, dia, Jésus a donné la prophétie Jesus deu a profecia et la prophétie de Jésus e a profecia de était prête à Jesus échouer. estava prestes a falhar. Donc, à Bethel Sakoli, Deu a profecia que poderia Parce que dans le falhar. domaine de la prophétie, Quer dizer que no domínio da il y a des profecia, prophéties qui s'accomplissent par lui-même. há profecias que se cumprem por ela Mais il y a mesma. des prophéties qui ont besoin de support, Mas há profecias que necessitam de suporte, qui sont appelées comme des composants que são chamados de compostos, componentes, pour les rendre efficaces para que cela render s'accomplisse. a profecia eficaz para se cumprir. Invitez ceux qui comprennent encore. Não sei se Et ça, le compreenderam. rôle, prophète Bazabana, É como fosse o profeta o telem se Bazabana, genifie. levanta uma Obi, jovem, bota moi na bien. diz que vais ter um bom filho, vais dar à luz a um bom filho. C'est une prophétie. É uma Mais profecia. la prophétie qui a besoin de compléments. Mas é uma profecia que precisa de complemento, Hein? Et on a pour ça support. precisa de um suporte Pour kokisama. para se cumprir. Ceux qui azongi na ndako mobala boye, Se ela regressar em casa e o marido lhe negar, la prophétie n'accomplira pas. a profecia não se vai Il cumprir. faut landa mobala ana na makasi. Deve seguir a força, a obrigar o marido. Comprenez? Compreendam? Vous avez compris? Compreenderam? Vous savez pourquoi Abraham a mis au monde à 100 ans? Sabe por que Abraão viveu no mundo 100 anos? C'était pas pour Dieu? Não era por Deus, C'est à cause d'Abraham? era por causa de Abraão. Plus de 25 ans. C'est Abraham, c'est pas Dieu. Não era Deus esse, não Não, Abraão. c'est Abraão. Era Abraão. Parce que la prophétie d'Abraham, Porque a profecia de Abraão c'était la prophétie era a qui profecia exige que exige une composition. uma composição. Lis bien la Bible. Leia bem a Depuis Bíblia. Genèse chapitre 12 Desde Gênesis capítulo 12 jusqu'à Genèse chapitre 20, até Gênesis capítulo le 20, verbe est connu, o verbo a conhecer été une seule fois foi usado uma única vez avec Agar. com Agar. Boyoki? Sabem? Oh mon Dieu, Oh meu Deus. oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je répète, Vou repetir. na lobby boye. Eu disse o seguinte: Prophétie au Abraham azwaki. a profecia que Abraão havia Esa recebido prophétie singleton te. Esa singlier te. não é uma profecia singular. Esa ba prophétie o ezalaka composé. São profecias que são compostas ou que Esa são no maposa plural. makambo mususu Precisa de outras coisas para se completar e Samba acontecer. ebisa Abraham na 75 ans. Deus disse a Abraão aos 75 anos: Okobota. terás um filho. Genèse chapitre 12. Gênesis capítulo 12. Toleki 11. Passamos 11. Et Toleki 13. Passamos 13, 14, 15, 15, 16, Tina até, 20. até no 20.
okomona que le verbe connu, Vão ver o verbo conhecer. que Abraham connu. Que Abraão conheceu. Ya kambala moko. Foi usado uma única vez. Je bapesa ki Agar. No dia que lhe foi dado a Agar. Mais pour Sarah, Mas para Sarai, le verbe connu, o verbo conhecer ezaka na 21. é só no 21, no capítulo 21. C'est que Abraham abando mona Sarah koko. Quer dizer que Abraão via Sara como uma velha. Ngate na lobiango Romains chapitre 4. Romanos capítulo 4 é que está Paul falando. dit, Paulo disse, jusqu'à ce qu'Abraham até que ne Abraão regardait pas son corps comme était déjà usé. Et que Sarah, sa femme, était déjà une vieille. Azana promesse, ele tem a promessa, mais soba talani. mas se olhar, Réseau exaté. não há razão, está a lhe ver Coco, como uma velha. coco. Há dois velhos, Baosanga está a fréquence. lhes faltar a frequência. Jusqu'à ce que Até que Abraham a dit Abraão disse, hoje Libeba. é o que se estraga. Ok, que Dieu bénisse sa parole. Ok, je n'ai pas terminé. Vous comprenez, hein? Oh mon Dieu. C'est la même chose. É a mesma coisa, C'est la même chose. é a mesma coisa Avec la prophétie de Pierre. com a profecia de Pedro. Jésus dit à Pierre, Jesus disse a Pedro, Pierre, Pedro, avant que le coq chante, antes que o galo cacareja, tu vas me renier 3 fois. tu vais me negar 3 vezes. C'est la prophétie. É a profecia. Mais ce n'est pas la prophétie qui est singulière. Mas não é uma profecia singular. Vous comprenez? Vous savez pourquoi Pierre suivait Jésus? Sabe por que que Pedro seguia Jesus? Bâtiment sur Bakimi. Todas as pessoas fugiram. Parce que Pierre aime Jésus. Porque Pedro ama Jesus. Il n'a qu'à faciliter le professeur Jésus. Queria facilitar a profecia de Jesus. Abisso na Kimi, Disse, se eu fugir, bah, on se mettre à cause vão dizer que mestre havia mentido. Nazalagak. Deixa que eu esteja isso aí. Facilita. Não complica a profeta. Ok, vou deixar a frequência, vou entrar no versículo. Ok. Ah, não. Ok, Sikoyo. Agora, Pierre suivait Jésus. Pedro seguia Jesus. Place au bakomi. Onde chegaram, Ils allaient être dans la prophétie. não estava na profecia. Bakotisi Jésus dans le pango. Fizeram entrar Jesus num dado quintal, num dado Na recinto. entrada, na entrée, il y avait des soldats. Na porta havia soldados, Sécurité. seguranças. Pierre ne peut pas entrer. Pedro não podia entrar. C'est le Pierre qui suivait Jésus. Pedro é que seguia Mais Jesus. dans cette fréquence-là, Mas naquela frequência, c'est pas sa fréquence. não é a frequência de Pedro. Il y a des prophéties qui t'attendent à une autre Há fréquence. profecias que te aguardam numa outra frequência. Prophétie polité, mais place c'était les mélindés. A profecia não apodreceu, mas onde a profecia está parada, onde Yondo sanata yuanate. você não está naquela estatura. Vous comprenez? Jésus est là-bas. Jesus estava lá. Et ce qui est terrible dans E o l'histoire, que é terrível na história, même ils sont soit collés, la chose est là. mesmo o galo que vai cacarejar estava esperando o Pedro. Soso anaza déjà na fréquence à place à coller. Aquele galo já está na frequência onde ele vai cacarejar. Oh mon Dieu. Oh meu Deus, Mbongo nezo zelo na fréquence wana. o teu dinheiro está a te esperar naquela Libala frequência. nezo zelo na O teu fréquence casamento wana. está a te esperar naquela Est-ce que je frequência. parle à quelqu'un Será que eu falo maintenant? para alguém? Il y a quelque chose qui t'attend à une Alguma autre coisa que te fréquence. espera numa outra Je frequência. ne sais pas si je m'adresse à Eu não quelqu'un. sei se eu me endereço Je dis para mais une alguém. autre Eu fréquence. disse uma outra frequência. Même soso, même Mesmo o soso. galo Ah, zelo wana. está a te esperar ali.
Mais Pierre était là. Mas Pedro Parce que c'est pas sa estava dimension. fora porque não era a Você sua passa a dimensão, frequência. não era a sua frequência. Oh mon Dieu. Oh meu Vous Deus. savez ce qui s'est passé? Sabe o que Si aconteceu? Pierre reste, Se o Pedro A permanecer profecia aí é- fora, a profecia é falha. c'est alors É quando que quelqu'un alguém qui était à l'intérieur, que estava no interior c'est lui qui saute. saiu. Oh mon Dieu. Oh meu Deus. Oh ngaye, oh ngaye. Naomona mutu moko azobima na Eu só dimanche ver alguém monene. sair numa Azoyaka grande pa luka dimensão, nde yo. está a vir te procurar. Lolenge na koyambela A miracle tua forma de receber ezosepelisa esse te. milagre não está Je me dis ta alegrando. façon de A recevoir. tua forma de Cela ne me receber convainc pas. não Je pode parle. convencer. J'ai dit il y aura quelqu'un qui va se Eu disse, déplacer. alguém que vai se Il deslocar, va descendre de sa vai fréquence descer da sua vers ta frequência, vir fréquence. na sua Il va te frequência, prendre dans e ta vai te pegar fréquence da tua pour t'amener frequência dans sa e te fréquence. levar na frequência Si tu dele. t'y aimes, reçois cette dimension. Receba esta dimensão. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est quelqu'un qui est à l'intérieur. Alguém que estava lá dentro, ele é que veio pegar o Pedro. Porque ele lá, ele naomona é o seu millionnaire lugar. moko loboka Eu millionnaire vejo moko um ezwa yo. milionário veio te pegar. Nalobi nazomona loboko ya grandeur moko ezwa yo. Veio te pegar. lolenge nokoloba me nde tozozela ngo te. Também parece que não Je dis está que de grandes choses vont à ta direction. uma coisa venha na tua direção. Oh mon Dieu, je peux avoir la prophétie, Tu podes ter a mais profecia, j'ai besoin de la taille. mas eu preciso da estatura. Que Seigneur, celui qui est dans cette taille. Senhor, alguém que está naquela estatura. Vous savez qu'il y a beaucoup de prophéties dans la Sabem Bible. que há muita profecia na Bíblia. C'était comme ça, Dieu a voulu É jouer. como isso. Le cas de David. O caso de Davi. Eza qui présidenté. Não é ser presidente. Rébellion, royauté, ça la caté. A rebelião do reinado não existe. Comme roi par errance. Se torna-se rei por herança. Déjà, nous avons établi royauté dans Israël. Deus já estabeleceu o reinado em Le Israel. système est déjà là. O sistema já está lá. A frequência já está Il ali. dit au David, tu viendras roi. E você, Davi, vai se tornar rei. Oh, comment ndengeni? Como vai se Il tornar y a rei? déjà fréquence. Já há uma frequência. Dans cette fréquence, É nesta c'est roi frequência. Saoul. É rei Après Saul. roi Saul, Depois do c'est rei Jonathan. Saul, é Après Jonathan. Jonathan, Depois de son Jonathan, é seu filho. Oh mon Dieu. Oh meu Deus. Oh mon Dieu. Meu Mais Deus. il y avait un petit David. Havia um pequeno Davi. Aïe, aïe, aïe. Un petit Goliath. Bateu Golias. J'aime pas ça. J'aime Eu pas amo ça. essa La Bible passagem. dit A Bíblia diz: Jonathan, Jonathan, qui est dans la fréquence que está royale, naquela frequência, aima David amou de David, tout son cœur. lhe deu seu David a coração. ça nascé. Davi está Mesmo embaixo, tu estás na frequência mas a ali. pessoa que está na frequência está em A cima. sepele na ye. Se alegrou com A ele, kiti na taille à David. desceu na estatura de A su Davi, anel na ye. pegou o seu anel A latisango e David. vestiu A no su dedo de Davi. elamba na Pegou ye. os seus David vestes. alobela que elamba. Eu falei A das vestes. latisango David. Fez vestir Davi. Só que latisi David elamba na ye. Ora, se ele vestir Davi a C'est sua que roupa, quer spirituellement, dizer que espiritualmente David a como ele passa Davi na se ye. tornou o seu gêmeo. Só que as antimba David a como injuzi. Se ele é Simba, Davi se tornou um Zuzi. Mukolo bakenda bitumba. No dia que foram na luta, Papa kei. o pai foi, Simba kei. o Simba foi, Juza chikani. Zuzi ficou. Papa kufi. O pai morreu, Simba kufi. Simba morreu, Juza Zuzi orenie. ficou e começou a reinar. Je prie le Dieu des esprits des Eu prophètes. oro ao Deus dos espíritos dos profetas. Par rapport à la prophétie que tu Em as. relação à profecia que tens, Que la fréquence te ramène dans que a ça. frequência te leve. Que celui qui dit Amen, yé la yé, Aquele que yé diz la yé. amém, que lhe siga. Zamba peso mulaye kokai na profession. Que Deus te dê a estatura que se Zamba cumpre com a condition na profecia que tens. fréquence kokai na prophétie na Que yé. Deus te faça entrar na frequência que se Olobi iguala à tua amen na profecia. kabelio Você diz, mafuta wana. amém, eu lhe ofereço este azeite. Est-ce que quelqu'un peut dire? Alguém pode dizer, Nayoki te quelqu'un peut dire? alguém pode dizer, Aurore eza toujours. há sempre aurora. Ok. Je parle des dernières fréquences et je touche le verset, je termine. Vou tocar o versículo para Parce que je terminar, n'ai pas touché le verset. porque ainda não Jeunesse falei do m'attend versículo. encore. Il me demande, il faut me toucher. Ajuda, ele está a me dizer, deves me tocar, deves me tocar. Sobo lembinga bolobi kita na kiti na zonzi. Se cansarem, digam, eu vou descer.
kobosana te. Não se esqueça. Alobi kobosana te. Eu disse não se esqueça. Nzamba sala banzela ebele. Deus fez múltiplos caminhos. Soki nzelo yesimbi. Se este caminho não der certo, Zwa nzelo. pega um outro caminho. Tika kolekisaka tan. Deixa de perder tempo. Nazezela ngonga. Eu estou a esperar o tempo. Pourquoi je parle de ça? Por que eu falo disto? Parce que dans la dimension des fréquences, Porque na dimensão da il y a frequência, des fréquences qu'on donne. há frequências que se dá Il y a des fréquences qu'on achète. e há frequências que se compra. Oh mon Dieu. Oh meu Deus. Oyo nyonso ngolo epimeli yongo na ofele. Tudo quanto a graça te negou de favor, Somba. compra. Naloba makamba Bible yanga. Estou a falar coisas da Bíblia e não são minhas coisas. Je vais choquer. Eu vou Il y a chocar. des gens qui sont déjà choqués. Algumas pessoas já lorsqu'ils estão chocadas. suivent ces choses. Vous savez quoi? Sabe o quê? Lorsque Rebecca était enceinte, Quando Rebeca estava que dit la prophétie? concebida, o que é que diz a Il y a des profecia? nations dans ton Tu tens duas nações no seu Le plus grand et ventre. le plus petit. O maior e o C'est le plus pequeno. petit É o mais qui pequeno dominera. que dominará. Qui est le plus petit? Quem é o mais pequeno? C'est Jacob. É Jacó. Qui est le plus grand? O C'est maior Ésaü. é Esaú. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Mas o que é que C'est Deus disse? Jacob É Jacó qui dominera sur Ésaü. que vai dominar sobre Esaú. C'est pas un prophète, c'est Dieu. Se é um profeta, é Deus. C'est Dieu. Hein? É Deus. C'est pour ça qu'il luttait. Por isso eles lutavam no Parce ventre. que Ésaü ne veut pas laisser Jacob. Porque Esaú não queria deixar Isso na Jacó. batunça, ça nem na promesse, A outra isso pessoa na que não tembe. tem promessa, mas é dúvida, é temoso. Njunju. Bom, na parte Aí conferência. vem meter njunju kaka. conferência, é mesmo só atrevimento. Obi ke na bitumba ntanta. Ésaü sortant premier. Esaú saiu primeiro. C'est que normalement, Quer dizer que Ésaü normalmente dira gloire à Dieu. Esaú vai dizer glória a Deus, sair primeiro. Singa numéro 1. Porque a graça me deu o número C'est 1. que ngamutu na kodo. Quer dizer que eu dominarei. Jacob intentionnellement Jacó intencionalmente, pour annoncer aux sages femmes para anunciar às mulheres que ngai sábias Jacob que eu, Jacó, na oya na mokili te pona ke na nzela tout droit. não estou a vir no mundo para ir de caminho direito. Ata ya bimi tout droit. Mesmo que ele sair direito, Ngai eu na trichaka. costumo Médicalement parlant. medicalmente Mwana falando, bota magana mutu. a criança Mais nasce pela Jacob a cabeça. enseigné na médical Mas koko banda na loboko. Jacó ensinou a medicina que pode começar a sair com as mãos. Soki na rate nzela ya mutu. Se eu falhar o caminho da cabeça, Na ko rate nzela não loboko. falharei o caminho das mãos. Et commis, Chegou, et commis, et commis, et commis. So na rate yango. se eu falhar Na nzela swa na mutu. naquele caminho da Je cabeça, ne raterai pas não falharei avec ma main. com as minhas mãos. Ah, vous avez compris? Compreenderam? C'est pour cela ces jours-là. Por isso, naquele dia, Tango Esaú abipesa nga quando Esaú disse, mikanalia. dê-me de comer, Alobi, ele disse, ah, tekelanga, venda-me droit d'aînesse. o Tekelanga. direito da primogenitura. Loboko eza, A mão so na tem. rate yango. Se eu falhar, Na kosomba. eu vou comprar. Nayebi ke na rataki Eu yango. sei que havia falhado, Mais na kosomba. mas vou comprar. Yango foko lingaka Matthieu chapitre 25. hein. Por isso tem que amar Mateus capítulo 25. Eloba na biso baza ba vierge. hein. Disse-nos que eram Bazalaka virgens. 10. Eram 10. Baza ba vierge. São virgens. Baza na mafuta, Tem azeite, bana minda. tem lâmpadas. 10. Baozela mobali. Estão à espera do marido. Baza 10. São 10. Après tant mobali alinga ya. Quando o marido quiser vir, Bakabwani 5 se 5. separaram 5-5. Wana sage. Aquela sábia Kumisi bango. lhes Baza na glorifica porque mafuta, tem azeite, Minde zopela. a lâmpada está acesa. Oh baza zoba. As que são tolas, Bazangi de mafuta. lhes faltava Mas bazalaki na azeite, mafuta, mas tinham Po azeite. bayoka mungonga mobali Porque ngai. haviam ouvido a voz do esposo Sei que que vai chegou. aqui. Quer dizer que haviam Na escutado, bazanga ene minda. mas lhes
Mais bino basage. Mas vocês aí Vou sabem. pensar seu conseil. Dê-nos conselho. Isso do bino mafuta. Nós vos pedimos C'est azeite. alors basage, E quando as sábias são sábias, Pour basar na munda te. não porque têm a lâmpada, são sábias, porque sabem onde se tira o azeite. Bayebi bango. Lhes disseram, Loko bozangi loko la como biso. vos faltam como nós, vão comprar. Só que na rate mafuta Quer dizer, se eu falhar o azeite de oferecer, comprarei. Oh mon Dieu. Oh, Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Não sei Je se l'ai falo dit para tout alguém. simplement. Quero dizer Só que simplesmente, louco na família já se aquela tem. coisa na família não tem, Somba yango. compra. Cotisango na Faça família. entrar na família. Je répète encore. Eu repito, Je parle avec force. eu falo com Si força. la chose Se a coisa ne se retrouve pas dans ta famille, não se encontra na sua família, somba. compra. Yo somba cotisana na Você famille. compra e coloca na família. Só que molima ngo koti na famille. Se esse espírito entrar na Ebandi família, kokola vai yango moko. começar a Ebandi crescer por kobonga si. yango Vai moko. começar a arranjar por si. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, Oh meu mon Deus. Dieu. Je ne sais pas quelqu'un qui se prépare pour Não des sei choses se alguém pareilles. está a se preparar. Só que ngayo menazomi bongisa. Se fosse eu, poderia estar a me preparar. Kobosa na tena za vendeur de blé. Nane loko koteka lelo. Não se esqueça que eu tenho algo para vender hoje. Nane loko koteka. Tenho algo para vender. Soko tali famille na bino. Se olhares para a tua família, Obi loko ezate ko bimate. sabe que algo que não tem não vai sair. Loko ezate ko yate. O que não tem não virá. Ezate. Não tem mesmo, também não tem. É necessário que um filho nasça que pega a ira do Espírito, procura esta coisa e pedir não lhe dar, ele compra. Il y a des fréquences. A frequência. Tu n'arriveras pas parce que tu as prié. Você não vai chegar porque você orou. Parce que les gens ignorent quelque chose. Porque as pessoas ignoram alguma La prière coisa. c'est demander. A oração é pedir. Mais le prix c'est exiger. L'achat c'est exiger. Prière que sengaka. A oração é pedir, Kosoma mas tu exijaka. comprar é exigir. Et loko nyonso zo senga na prière. Tudo quanto você pede em oração, você está pedindo. Ezo dépendre na kosenga note. Não depende do Ezo teu dépendre na pedir, mutu akopesa mas yo. depende de Na quem vai te ngonga oyo dar. alinga peso. Na hora que ele Mais quiser loko te dar. nyonso pele Tudo prix. quanto você pagar Ozoko hoje, exige yango. você está exigindo. Okosoma na tana Você yako vai wana. receber no seu tempo. Bon, ça va. Ok. Je ne sais pas si j'ai passé l'air, je ne sais pas. Combien? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole? Alguém Je pode vais arrêter aclamar déjà. pela palavra de Deus? Église, Igreja, est-ce que je peux vous demander seulement 5 minutes? posso vos pedir 5 minutos? Est-ce que vous pouvez me donner 5 minutes que Podem je me touche le dar verset? 5 minutos para tocar o versículo? Je touche le verset. Vous pouvez me donner 5 minutes? Por favor, dê-me 5 minutos. 5 minutes, c'est possible? 5 minutos é possível? Ok. Lis bien le verset. La Bible dit que c'est A Bíblia diz o seguinte: Israël aimait beaucoup Joseph. Israel amava muito José. Il donna la tunique de plusieurs couleurs. E lhe dará a túnica multicolor. Suis-moi important. Isso é importante. Parce que si vous laissez le verset 4 et le verset 5, Porque se lerem o versículo 4 e 5, le verset 4 montre la haine de ses frères à cause de cette tunique. o versículo 4 mostra o ódio dos seus irmãos por causa da túnica. Et le verset 5 montre la réaction du ciel à propos de cette E tunique. o versículo 5 mostra a reação dos seus por causa da túnica. Directement, les lecteurs de la Bible, ils ont compris quelque chose. Diretamente os leitores da Bíblia vão compreender alguma coisa. C'est que la tunique Quer dizer que a túnica était un message é uma mensagem tridimensionnel. tridimensional. C'était un message É uma mensagem pour le ciel, para os seus, c'était un message é uma mensagem pour ses frères, para os seus mais irmãos, c'était un message também uma mensagem pour Joseph. para José. Ça va? Ça va?
C'est que kolata yango Quer dizer que vestir a eza túnica message pour na bandeko na ye. é a mensagem para os seus irmãos, Eza message pour na Nzambe. é a mensagem para Deus Eza pe message pour na Joseph. e também a mensagem para José. J'ai pas de fréquence. Eu falo de frequência. Na okocha commentaire molai te. Na Não vou colocar muitos c'est comentários. que Quer tini dizer, a túnica eza message pour yebisa bandeko a Joseph. é a mensagem para dizer aos irmãos de José Que Joseph que José aleki bino te. não vos ultrapassa. Mas aza na eloko moko eza kodistingue bino na ye. Mas há uma coisa que distingue entre ele e vocês. Zalaka na makoki ya kosipote kovanda na moto aza na makambo oyo mpo oza nango te. Tenha a capacidade de suportar em conviver com a pessoa que tem alguma coisa que você não tem. Vous comprenez yango? C'est ça le message. Isso é a Boyi na mensagem. ye te. Não lhe odeiem. Eza te kaleki bino. Não é que vos Mas aza ultrapassa, kaka na eloko bino nde boza mas nango. ele tem algo que tu não tens. Deuxième message pour ses frères. Segunda mensagem para os seus irmãos: Soko okutani na moto aza na eloko oyo oza nango te. se te encontrares com alguém que tem alguma coisa que tu não tens, Kangama na ye. se aliga a Oyo ele po koma yango. para que você se torne. Salomon alobi celui qui fréquente les sages Salomão disse: aquele que frequenta o sábio devient sage. se torna sábio. Soko okutani na grâce moko. Se te encontrares com uma graça, Koleka yango bongo. não passe assim. So omoni eza makasi. Se veres que é forte, Investir na yango. invista. Ombre na yango ekotambola na yo. A sombra desta graça vai andar contigo. Saul a profetiza te po bapesaki ye prophétie a koprofetize. Saulo não profetizou porque lhe deram a unção de profetizar. Saul a prophétisé pa kute na bato oyo baza na bilamba ya koprofetize. Saulo profetizou porque se encontrou com as pessoas que têm o vestes de profetizar. Soki nga Saul Se eu, Saulo, na ngai namema bango na ndako na biso. poderia lhes levar em nossa Mpo casa nasakolaka na nga para kaka. que eu comece a profetizar Nalingi nakende sempre. classe, na Quero mimi ir pe na bango. escola, lhes levo também. Mokolo kaka kabwani na No bango. dia que se separou com eles, Ogane nini? ganhaste o quê? Omoni même na Angola to na badon o soki ebimi pe na Angola to perdre. Em Angola temos dons, se saírem de Angola, vamos lhes Ok, perder. ça va. Message ne ande koloba pa Nzambe. Que mensagem ele dizia para Deus? Ando ba pa Nzambe. Dizia para Deus: Yende é ele na poni. que eu escolhi. Je vais pas mettre de commentaires sur Não ça. vou Je vais colocar avancer. comentários. Et la troisième du langage E a terceira que linguagem je vais vous parler, que vou vos falar c'était le langage qui est lié à lui-même Joseph. é a linguagem ligada a ele Donc, mesmo, lorsque José. son père lui donne la tunique, Quando seu pai lhe dava a túnica, il parle à Joseph. ele falava para Il dit José. à Joseph, Dizia a ne José: regardez pas seulement tes frères, não olha somente os teus irmãos, mais regarde la tunique aussi. mas olha também a túnica. Parce que normalement, Porque normalmente l'emploi de plusieurs couleurs, ele é multicolor. il faut solliciter maintenant Moïse. É necessário solicitar a Moisés. Moïse te dira, Moisés te diz: lorsque j'ai bâti le tabernacle, quando eu estava a colocar o tabernáculo, porte avec 4 couleurs. a porta tinha 4 Or, cores. chaque couleur Ora, cada cor était un message. era uma mensagem. Chaque couleur, Cada cor c'est la potentialité d'un œuvre. é a potencialidade de uma obra. C'est que chaque couleur, Quer dizer que cada cor c'est la capacité. é a C'est capacidade. que Joseph, Quer dizer que José, qui a la tunique de plusieurs couleurs, tu tens a túnica c'est la multicolor, tunique multifréquentielle. é a túnica multifrequência. Chaque couleur, c'est la fréquence de ta vie. Cada cor é a frequência da sua vida. C'est pour cela, É por isso, lorsque Père envoya Joseph, quando o pai enviou José akutana bandeko na ye. para se encontrar com seus irmãos, Bazwa Joseph babwaki na libulu. queriam lhe deitar num poço. Couleur moko elamuki. Uma cor acordou. C'est la couleur de la substitution. É a cor da substituição. Okufa te. Não morrerás. Nyama moko akoya kokufela yo. Não morrerás, um animal virá morrer no seu lugar. C'est pour cela libulu ezangi mai. É por isso o poço não tinha água. Mais lorsque les Ismaélites passaient, Mas quando os ismaelitas passavam, normalement, les normalmente, Ismaélites ne vendent pas les esclaves. os ismaelitas não vendem Ils vendent escravos. des parfums. Eles vendem perfumes. Directement couleur monsieur ce matin. Diretamente uma outra cor levantou Couleur e ya disse: Solomakas. a cor de um A grande fait de odor. Joseph un parfum humain. O Et sali Joseph il parfum. fez José um perfume humano.
Os ismaelitas disseram, não, é um homem, mas nós temos o odor de um perfume. On amène à Joseph chez les Potiphar. Levaram José em Potifar no La Bible dit Egito. Dieu bénit la maison de Potiphar. A Bíblia diz que A ele causa na de casa, José. Deus abençoou a Havia casa de outra Potifar couleur a por causa José. de José. Havia uma C'était outra couleur de cor, la prospérité. é a cor da prosperidade. Quando você sair daqui, as cores vão acordar na tua vida. Antes que eu termine, as cores vão acordar no seu corpo. Oh mon Dieu, Oh meu Deus, oh mon Dieu. meu Deus. Il est en prison. Ele na prisão, Il est en prison. ele na prisão. Il pleure avec les autres. Ele estava aí chorando Il com os était en outros. prison. Estava na On prisão. lui a donné la gestion. Ele deu a Parce gestão. que le couleur de la prospérité Porque a cor da prosperidade était attaché avec le couleur de la gestion. estava ligado com a Lorsqu'il cor da arrive en gestão. prison, Quando ele chega C'est na la prisão, même couleur qui était avec é Joseph. a mesma cor que estava com José. Mais Dieu était là. Mas ele estava lá. Dieu était là. Deus estava lá. Dieu dit Joseph, Deus disse, José, tu as une autre couleur. você tem uma outra cor. Tu n'as pas encore utilisé. Você ainda não utilizou. Joseph n'arrive pas à voir. Mas José não estava a Vous savez ver. pourquoi il n'arrive pas à Sabe voir? por que ele não estava a Il fallait ver? qu'il raconte quelque chose. Era necessário que ele Il encontrasse fallait qu'il alguma raconte coisa. la Sainte Seine. Era necessário que encontrasse a Santa Ceia. Le panassier. O padeiro e o copeiro. Parce qu'il y avait deux personnes dans la prison. Porque havia duas pessoas lá. Oh mon Dieu. Oh meu Qu'il lit Deus. pas na vino. É o pão e o vinho. Joseph. José, Bon, na kati ya nzamba pa bola. eu termino aqui, que Deus nos abençoe. Oh mon Dieu. Oh meu Vous Deus. savez quoi? Sabe o que? J'ai l'intention, j'ai l'intention. On m'avait donné le métier cotisant. J'ai l'intention de dire, j'ai l'intention. É a intenção. Akutani. Akutani. Nalipa. Tem aí o pão Na vinho. e o vinho. Oh. Ora, Sainte Seine. Santa Ceia, Dans la spiritualité. na espiritualidade, Chaque partie de la Sainte Seine cada parte da Santa Ceia dégage un message. libera uma mensagem. Dieu n'est pas obligé. Deus não é obrigado. Lorsqu'il célèbre la Sainte Seine, Quando se celebra a Santa il faut que Ceia, les pains et les vins soient é ensemble. necessário que o pão e o vinho estejam juntos. Não. Não. Dépend des circonstances. Depende et da dépend de la circunstância nécessité. e depende da necessidade. Lorsque Quando quelqu'un alguém a perdu la vision perde a de la visão compréhension de l'écriture, da compreensão das il n'a pas escrituras, besoin du vin, ele não vai precisar de vinho. il a besoin du pain. Ele precisa do pão. C'est pour cela au chemin d'Emmaüs, Por isso, no caminho de les Emaús, deux disciples os dois discípulos parlaient de Jésus en falavam de Jésus. Jesus em Parce Jesus. qu'ils avaient pris la vision de Porque Jésus. ele não tinha a visão de Jesus. Oh mon Dieu. Oh meu Deus. Oh mon Dieu. Yaya so lingali lo batesko ko Se não lingali amas a yaya. palavra, vais amar o quê? Je vais terminer, je vais terminer. Vou terminar. C'est le vendredi, c'est toujours comme ça. Je dois Sexta-feira é donner sempre assim. parce que demain je donne paix, je me repose. Écoutez, écoutez. C'est la même chose. É a Avec mesma coisa Jean-Baptiste. com João Batista. Il a dit aux gens, Ele disse às pessoas. allez demander si c'est lui. Ele Parce qu'il a perdu perguntou la nele, vision. porque ele perdeu a visão. Jésus ne lui a pas donné l'onction. Jesus não podia dar a Qu'est-ce unção. que Jésus a fait? O que é que Jesus Il a fez? dit au Jean-Baptiste. Vai dizer a João Batista: pão. é pão. Dit au Jean-Baptiste. Diz a João Batista: pão. é pão. Parce qu'il a besoin du pain. Porque ele precisa Oh, de pão. Joseph Ora, José n'a pas perdu la vision. não perdeu a visão. Joseph a encore la vision. José tem a Si visão. tu as encore la vision, Si tu as et que tu visão, as besoin de connaître la Você vai dimension, precisar de conhecer a as besoin de dimensão. vin. Você precisa do c'est pour vinho. cela que le panacée doit mourir. Por isso o padeiro deve morrer. Pour laisser la dimension du Para vin. ficar somente a dimensão do vinho, a dimensão do copeiro. Oh mon Dieu. Oh meu Deus. Nalina kata wana pona peso sujet. Quero terminar aqui para te dar L'air o mususu sujeito. de saleli ba couleur. Talvez estamos a usar as Mais cores, ça na couleur mona no saleli mas te. talvez há uma cor que ainda não utilizaste. Na ndako ya tata. Na casa do pai, Balotaka bandoto. sonha-se, Mais libanda ndako ya tata. mas fora da casa do pai, Bainterpretaka bandoto. interpreta-se os sonhos. Joseph. José, Telemisa couleur et faça interprétation. acordar
nos acorde da interpretação. Gloire que soit yo. A glória vai Je te lève ma main receber. comme un prophète de Eu levanto as l'Éternel. minhas mãos como profeta. Couleur au salé la toko salé Agora que não angolelo. utilizaste, vais utilizar hoje. Non, répète. Eu levanto as minhas mãos como um profeta e declaro a cor que ainda não utilizaste. Vais utilizar isso hoje. Aujourd'hui, Dieu va réveiller il y a un couleur dans toi. Hoje Deus vai despertar uma cor em ti. Si tu étais spirituel, tu peux déjà commencer à Se prier. você é espiritual, já devias começar a Dis, orar. Seigneur, je réveille Diga, ton cœur. Senhor, eu quero despertar uma cor em mim. Aboyi kozala lokola batu Diga, nyonso. Senhor, eu me recuso a ser La como mouche ba todos. couleur à dimension naza nango. Senhor, acorda a dimensão Nano da cor que eu angolais tenho. découvrir ngate. Porque Angola ainda não me Nano angolais descobriu. moni ngate. Angola ainda não Nano me viu. famille nange vivre A minha ngate. família ainda não me Naza viu. na ba couleur. Eu tenho cores. Est-ce que quelqu'un commence à Será que alguém orar? pode orar? Começa a orar. Priez. Je veux que tu pries. Naza pozo sambela. Eu quero que você ore. Sambela vraiment. Ore mesmo. Jusqu'à ce que ba couleur est la mouka. Até que as cores vão acordar. Prie encore, prie. Ora. Non, prie encore. Je veux que tu pries, vibrer na prière, vibrer. Vibre. Bamoni ona nous bien te. Ainda não Bamona kindengo kweyaki. Bamona kindengo eshuaki. Nezana bakule. Zambe ya soro isoto yebi yango to yebi sala ete eye bananelo namiso ya mokili ete yozana papa yozali